Como contratar pessoas para a sua empresa, para o seu negócio. Se você é empresário, se você é médico, esse conteúdo aqui vai te ajudar. Ou profissional da saúde, deseja trazer pessoas para sua clínica, ou empresário, pessoas para o seu negócio. Uma das maiores dores que eu percebo que os empresários têm é mão de obra. E muitas vezes fala, a mão de obra não está qualificada. E o erro maior tende a ser ou em contratação ou treinamento. Esses dois aqui tendem a ser os principais erros. E aí, vou colocar aqui o outro ponto, a cultura organizacional. Se a cultura não estiver bem alinhada, você vai trazer as pessoas erradas e não vai ter um processo de treinamento que permita essas pessoas se potencializarem dentro do negócio. Então, vamos falar aqui na prática como fazer para não só atrair os melhores talentos, mas fazer com que esses talentos passem na peneira de forma que você, na peneira eu digo, no processo de contratação, de forma que você erre menos na contratação. Primeiro, é importante entender, na contratação, o seu objetivo não é nunca errar. Somos humanos, errar é humano. O objetivo é evitar erros e dentro do processo de onboarding, ou seja, quando a pessoa entra para a empresa, você evitar que esses erros se perpetuem. E, em outras palavras, significa que você vai fazer um processo seletivo, um processo de entrevistas, onde você tem já bem definido qual a descrição da vaga, o que você espera para aquela pessoa que vai entrar para trabalhar com você. A partir desse momento que você tem claro a descrição da vaga, você tem um processo seletivo bem definido, você trouxe a pessoa que teoricamente tem aquelas habilidades, aquela competência comportamental, emocional e técnica, você tem um job description bem feito, ou seja, uma descrição do cargo bem feita e um processo de treinamento bem feito, você tende a errar menos. Só que tem pessoas que vão fingir uma coisa na entrevista e na prática vão ser outra. Como evitar isso? Vamos falar disso na prática? Como fazer então para contratação você evitar esses erros e não só na contratação, depois que a pessoa entrou para dentro da empresa, você evitar esses erros? Primeiro, defina e tenha uma descrição do cargo que você deseja. Imaginando o seguinte, eu quero contratar alguém, pode ser para fazer faxina na minha casa. Se você tiver bem descrito o que você espera daquela pessoa, quais são as atividades chaves, o que geralmente aquela pessoa vai fazer no dia a dia, definir a rotina daquela pessoa, quais são as atividades extra da rotina tradicional, ou seja, para a pessoa saber, no meu dia, quando eu chego de manhã, eu geralmente faço isso, à tarde geralmente eu faço isso, e quando eu tenho tempo sobrando, eu posso fazer aquilo. Se você tiver isso por escrito, muito claro, mapeado, fica mais fácil de você saber, para essas atividades, essa pessoa serve. Porque não adianta você pensar assim, nossa, essa pessoa tem muito talento, mas aquelas atividades não tem nada a ver com aquela pessoa que tem muito talento para outras coisas, então não é a pessoa certa para a vaga. Você tem que olhar se aquele candidato dá fit com o que você espera para a vaga. Você tem que olhar as habilidades, as competências, as características que você espera daquele profissional e, consequentemente, trazer pessoas que tem a ver com essas características, tanto comportamentais quanto técnicas. E ali você tem que pensar, eu estou buscando alguém mais júnior ou alguém mais sênior? A diferença principal é que o sênior ele tende a ter mais competências, habilidades técnicas e o júnior menos. Só que eu vou te falar que eu particularmente eu prefiro pessoas com habilidades comportamentais do que técnicas, porque técnicas você pode pagar cursos, treinamentos para desenvolver a capacidade técnica na pessoa. Agora, comportamental e emocional é muito mais desafiador desenvolver isso num curto período de tempo. Não é que não dá para desenvolver, só que isso leva mais tempo do que geralmente a competência técnica leva. Exemplo, se você pega alguém que tem fome de aprender, fome de crescer, isso é uma coisa da pessoa. É muito mais fácil essa pessoa se desenvolver do que você pegar alguém que talvez até tenha competência técnica, mas ela não tem
desejo nenhum de se desenvolver. É muito difícil você trabalhar com essa outra pessoa que tem menos ambição, se você precisa que a pessoa tenha ambição para a vaga. Imaginando que seja um vendedor. Um tem até a competência técnica, o outro nunca vendeu nada, mas o outro ele é mais treinável, isso conta. Ser treinável é uma habilidade, e essa habilidade comportamental às vezes vale mais do que a competência técnica da técnica de vendas em si. E levando isso em consideração, você tem que pensar quais habilidades comportamentais eu espero dessa pessoa, quais habilidades técnicas eu desejo também que essa pessoa, são desejáveis que essa pessoa tenha. Você vai escrever isso. Qual a rotina de trabalho dessa pessoa? Você vai escrever isso. Quais as atividades essa pessoa faz quando sobra algum tempinho? Você vai escrever isso. Tem isso mapeado? Agora, com isso mapeado, vamos para a entrevista, para a seleção. Primeiro passo, trazer candidatos. Para trazer candidatos para a sua empresa, você deve se importar com esse processo de trazer candidatos. Você pode ou procurar agências, seja agência de RH, talvez procure CDL da sua cidade, talvez empresas que promovem vagas de serviço, vagas de emprego, ou no próprio LinkedIn, você pode prospectar pessoas pelo LinkedIn para trazer pessoas boas para a entrevista. E no processo de entrevista, é importante que seja uma experiência boa para o participante. A primeira coisa que você deve fazer é vender porque é bom aquela vaga. Uma coisa que eu faço também, eu chego a rodar anúncio na internet quando está com vaga aberta, colocando dinheiro em tráfego, em anúncio pago. É uma estratégia também para pessoas se candidatarem para essa vaga. E ali você deve vender contando a história, você deve vender a sua empresa. Por quê? Porque se a pessoa não acreditar naquele trabalho, naquele serviço, ela nem vai querer aquela vaga. Ela não vai brigar, ela não vai achar que aquilo é relevante. Então, entendendo isso, você vai contar a história da sua empresa, como surgiu, para onde está indo, o que vocês acreditam, o que vocês já fizeram de relevante, falar um pouco sobre isso, vendendo que aquele é um local sólido, que aquele tem futuro, que vocês têm visão e que mostrar um pouco do negócio, do porquê vocês existem e para onde vocês estão indo, quais são os valores da sua organização. Fez essa apresentação para todos dentro de um grupo, isso pode ser feito tanto pelo Zoom quanto presencialmente, você pode escolher, das duas formas funcionam muito bem. A partir dessa primeira parte, se você estiver fazendo presencial, é interessante que você pode fazer a visitação na empresa. Então, exemplo, aqui no Instituto Romani, como eu faço? Quando as pessoas vêm, eu apresento as salas, eu mostro a sede física do Instituto, eu mostro outras pessoas trabalhando. Isso dá credibilidade, as pessoas olham, isso mostra, eu estou indo para uma empresa séria, isso faz diferença. A partir do momento que esse ponto foi cumprido, você vem com o próximo ponto, que é: já entendi, já mostrei. Você pode inclusive mostrar depoimentos de clientes satisfeitos com o seu produto, com o seu serviço, mostrando por que você faz o que você faz. Agora você vai entrevistar cada um, dando cerca de 1 minuto, 1 minuto e meio para cada uma das pessoas. O que eu recomendo? Que cada entrevista tenha cerca de até 12 convidados. Se passa muito disso, as entrevistas tendem a ficar muito demoradas. Eu prefiro marcar 2 entrevistas, quebrar em 2 encontros, do que fazer um encontro só. Então, vamos supor, tem 20 pessoas, eu vou dividir em 2 encontros de 10 pessoas. E geralmente é esperado que de 30%, 40%, às vezes 50% das pessoas que dizem que vão comparecer, às vezes não apareçam na entrevista. E o que você pode fazer quando você marca 2 encontros? Você pode pegar aquelas pessoas que não apareceram e perguntar se elas têm interesse de vir na segunda chamada. Então, ponto importante, garantir que a pessoa esteja na entrevista. Entendendo que tem uma taxa de pessoas que não vão aparecer, pense, pode ser que tem uma pessoa incrível, excelente, você tem que ir com essa mentalidade, que essa pessoa seria a pessoa ideal para a sua empresa, só que ela não vai aparecer na entrevista. Como eu posso fazer então para garantir que ela apareça? Eu posso lembrar ela no WhatsApp, passando para lembrar você, não é confirmar, passando para lembrar você do nosso encontro hoje. Vamos supor que fosse às 3 horas da tarde, às 3 horas da tarde, passando para lembrar você do nosso encontro hoje às 3 horas da tarde. A pessoa lembrou, confirmou,
ótimo, às 3 horas da tarde ela vem e você começa a entrevista. Eu gosto de trazer esse lembrete no dia da entrevista e um dia antes da entrevista, pelo menos. Depois que marcou, pelo menos um dia antes da entrevista e no dia da entrevista tem esse lembrete, a gente manda mensagem por WhatsApp para o candidato. E mais uma coisa que é essencial de compreender no processo de contratação é: eu fiz a pessoa aparecer, o candidato aparecer, aumentei as chances dele aparecer, eu fiz a apresentação da empresa, eu já entendi qual o profissional que eu preciso, as competências técnicas, as competências comportamentais. Eu devo ter algumas perguntas relevantes para fazer nesse processo, lembrando, trazendo até no máximo 12 pessoas é um número legal, se passar disso é melhor que seja dividido entre 2 grupos. Agora, perguntas relevantes a serem feitas em um processo seletivo, em uma entrevista. Você pode perguntar por que você é a pessoa ideal para essa vaga. Você pode, obviamente, apresentar a vaga, explica a vaga para a pessoa brevemente, o que é aquela vaga, e depois você pode perguntar para cada um por que você é a pessoa ideal para aquela vaga. Como eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer assim. Eu pergunto de um em um várias perguntas. Então eu vou ficar conversando com a pessoa cerca de 2 minutos, 2 minutos e meio, e depois eu passo para a próxima, e depois para a próxima e assim por diante. Então, perguntas que geralmente eu faço: por que essa vaga é a vaga ideal para você? Por que você é a pessoa certa para essa vaga? Aliás, por que você é a pessoa certa para essa vaga? Segunda pergunta que geralmente eu gosto de fazer: me fale sobre um sonho seu. E terceira pergunta: como você gostaria de se ver daqui a 2 anos? Porque a partir dessa resposta eu entendo se dá fit ou não. Se a pessoa fala uma coisa que não tá, eu quero me ver como arquiteto já, e a pessoa está no último ano da faculdade, opa, de repente eu já entendo que talvez ela não vai ficar comigo nem 6 meses. Se daqui a 2 anos ela já está querendo, entende isso? Agora, tudo bem, se ela ficar 1 ano comigo, pode valer a pena. Eu tenho que ter em mente quanto tempo essa pessoa tem que ficar comigo para saber que valeu a pena todo o investimento que eu vou fazer nela. Porque entenda, toda empresa é uma escola. Isso significa na prática que você vai investir tempo para, de certa forma, no processo de educação daquela pessoa, do colaborador, para que ele possa se desenvolver dentro da sua empresa. Então tem que ser bom para ele e bom para você também. E você, se você busca ser qualificado dentro de uma entrevista de emprego, pense isso. Não é bom ficar pensando assim, vou ficar 2 meses. De verdade, pense em construir coisas que sejam bom para você e bom para o local onde você estiver passando, que você gere valor ali também. Agora, pensando nisso, você pode falar para a pessoa locais que você trabalhou. Me fala um pouco mais das suas experiências de trabalho. Por que você saiu de onde você se encontra? Por que você saiu do trabalho que você está fazendo? Pergunte isso para a pessoa. Por que você saiu de onde você está? E se não saiu, me fala, por que você está querendo mudar para essa área? Me fale sobre experiências positivas que você teve em trabalhos passados. E me fale, e olha, isso é importante, porque a pessoa, ao falar de experiências positivas, ela pode estar refletindo um pouco de como ela vê a vida, de valores dela. E, de repente, se ela só fala de repente, se ela fala uma coisa como, olha, aquele dia que a gente bateu a meta e tal, ou se for uma coisa, aquele dia que eu pude folgar no trabalho, tá entendendo que são coisas diferentes? Agora também fale sobre experiências negativas. Experiências negativas com trabalhos passados. O que você deve ficar atento aqui? Se a pessoa começa a falar mal de pessoas de trabalhos passados ou da empresa passada que ela trabalhou, fique muito atento. As chances são enormes que daqui a pouco ela vai estar falando mal de você e da sua empresa. Então, por isso essa pergunta é relevante. Você pode pedir também, essa é uma coisa que eu gosto, depois que eu vou fazendo essas perguntas para cada um, eu já entendi os sonhos que essa pessoa tem, como ela gostaria de se ver daqui a 2 anos, coisas negativas que já aconteceram, coisas positivas que já aconteceram, porque ela acredita ser a pessoa ideal para a vaga. Você pode perguntar, inclusive, sobre qualidades que ela tem, defeitos que ela tem, você pode fazer essa pergunta também e colocar uma estratégia muito legal. Quando a pessoa chega e fala assim, eu tenho defeito, porque eu sou muito perfeccionista. Então, não deixa passar assim batido não.
pergunta a pessoa, me dá um exemplo de como isso foi um defeito para você na prática. Olha que pergunta forte essa que eu acabei de fazer. Porque se a pessoa chegou e falou assim, olha, eu sou muito perfeccionista, para saber se isso é verdade, você pode perguntar, me dá um exemplo onde isso aconteceu na prática. Me dá um exemplo onde no dia a dia isso atrapalhou você. E se a pessoa chegar, eu sou muito ansiosa, quer saber se isso é verdade, pergunta, me dá um exemplo de onde isso no dia a dia atrapalhou você. Me dá um exemplo prático disso acontecendo na sua vida. Quando ela disser, eu sou muito, vamos supor, de qualidade, eu sou muito organizada, me dá um exemplo de onde no dia a dia você foi organizada no seu trabalho. Se a pessoa tiver muita desafio ou dificuldade para responder isso, as chances são, uma, que ela inventou qualquer coisa e falou que era organizada só para sair alguma coisa, e aí ela não consegue lembrar de nada porque talvez ela não seja tão organizada assim. Ou duas, ela pode estar nervosa na entrevista de emprego, ansiosa realmente ali, e aí ela não conseguiu pensar na hora. Mas então você busca deixar ela mais à vontade para que ela possa falar ali, ser o mais transparente, o mais sincera possível. Entendendo isso, o que eu gosto de fazer? Nessa primeira parte, eu chego e peço para as pessoas escreverem um texto, escreverem um parágrafo falando por que elas deveriam ser contratadas para essa vaga, como ela pode contribuir com a empresa e por que ela deveria ser a pessoa, porque ela é a pessoa certa para a vaga e como ela pode contribuir com a empresa, quais os diferenciais que ela tem. Ela escreveu, ela vai colocar o nome dela, o WhatsApp dela, alguma característica para a gente lembrar dela na entrevista, isso é importante. E você também vai fazer o seguinte, você vai pedir para ela colocar a pretensão salarial dela inicial ao entrar para a vaga. É uma estratégia que você pode fazer até para ver se dá fit. Vamos supor que, mesmo que você tenha colocado qual é o salário ali da vaga, mesmo que você já tenha colocado, dependendo, pode ser que essa pessoa está com a expectativa que você não vai conseguir atender e talvez não dá para contratar ela agora. Ou vamos supor que essa pessoa está com a expectativa abaixo, não sei, você tem que olhar para aquilo e saber qual é a expectativa dela, para que não exista um desalinhamento e que ela possa trabalhar satisfeita e que você também tenha uma pessoa que vai estar congruente com o que o seu negócio está oferecendo naquele momento. Agora, entendendo isso, preencheu o porquê, escreveu, o que você tem que olhar? Por que esse preenchimento escrito é interessante? Se conseguir à mão, ótimo. Se não conseguir à mão, que seja digitado e tem que ser mandado na hora. Isso para ver a capacidade de raciocínio, a capacidade de escrita, porque se a pessoa ela tem uma dificuldade para escrever coisas básicas, como por que ela deveria ser contratada, se ela tem muito erro de português, se você olha para a escrita dela, está toda torta, desalinhada, isso também diz muito sobre a pessoa. Não é nem só o que ela escreveu ali, é sobre a atitude dela em relação a esse desafio. Algumas pessoas vão falar, não posso escrever agora. O que essa pessoa está querendo dizer? Talvez eu não sei se eu consigo fazer essa tarefa, porque tem gente que vai conseguir fazer e conseguir fazer bem feito. Ou tem gente que vai escrever tudo torto a linha. Então isso são indícios, características que você pode observar, dependendo da vaga, dependendo das características que você precisa. Ela escreveu. E aí você vai fazer o seguinte, para todas as pessoas que quiserem nada, né? Porque se elas estão ali, teoricamente elas deveriam querer. Mas todas as pessoas que vão passar para a próxima etapa, para todo mundo que está lá na entrevista, essa pessoa deve mandar uma mensagem para você, ou no caso para quem estiver cuidando da entrevista, não necessariamente o dono, mas quem tiver para uma liderança ali, deve mandar uma mensagem, e eu gosto de dizer em um horário específico. Vamos supor que a entrevista foi segunda, aí eu coloco na quarta-feira. Na quarta-feira, entre 2 e 5 da tarde, eu preciso que você mande uma mensagem no WhatsApp para saber se você foi selecionado ou não. Por que eu gosto de dar essa tarefa? Para saber o interesse dela na vaga. Ponto 1. Ponto 2, para saber se ela tem o mínimo de organização para lembrar de uma tarefa simples. Por quê? Se ela não conseguir fazer essa tarefa, o que ela está me dizendo, mesmo sem falar nada?
talvez essa vaga não seja tão importante para mim. 2, ela também pode estar dizendo que eu sou desorganizado e não lembro de mandar a mensagem que eu precisava ter mandado. Então, esse acaba sendo um critério também no processo de contratação. De mostrar, olha, na quarta-feira, de 2 às 5 horas, é o momento de mandar a mensagem. Tem gente que vai mandar às 6, opa, alguma coisa ele está te dizendo, ele esqueceu de mandar dentro do horário. Tem gente que vai mandar antes do prazo, alguma coisa ele está te dizendo, talvez que ele está ansioso com aquilo. Mas você tem que levar isso em consideração. As pessoas que estiveram na sala, você vai agradecer, depois desse exercício da escrita, você pode pedir, agradecer a pessoa, parabenizar, desejar boa sorte, e é isso. E a próxima fase da entrevista começa agora. Presta atenção, olha a riqueza desse vídeo. Pessoal, vocês não têm ideia o que isso poderia economizar. De verdade, eu tenho certeza que tem gente aí que está assistindo que já perdeu alguns milhares de reais por não ter um processo de contratação claro e que se tivesse passado por esse processo que eu estou compartilhando aqui, essa estratégia de contratação, você teria economizado muito dinheiro. Então já deixa o seu curtir aqui nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal se você está gostando e se você quiser receber uma avaliação gratuita do seu negócio, da sua empresa, para avaliar a sua empresa nas diferentes áreas, para te ajudar com estratégia comercial, marketing, entrega, estratégias de equipe, desde delegação, contratação, como você está vendo aqui, e essa avaliação gratuita, só você preencher aqui o formulário, desde que você seja empresário ou médico, você pode preencher esse formulário que, estando selecionado, você vai receber uma avaliação, análise individual com plano de ação, de acordo com o seu negócio. Agora, vamos lá, continuando para a segunda fase da entrevista. Segunda fase da entrevista, você vai conversar. É importante que durante a entrevista, preferencialmente, não esteja sozinho, que tenha pelo menos 2 líderes para conversar depois. Imaginando todo mundo saiu da sala ou fechou a reunião do Zoom, a reunião online lá, onde estavam as pessoas. O que fazer nesse momento? Conversar. Você pedir opinião, qual pessoa você gostou mais. Inclusive, essa pode ser uma pergunta para fazer antes da pessoa ir embora da sala. Você pode até perguntar, olha, se você fosse contratar alguém que não fosse você, que está aqui, quem você contrataria? Você pode fazer essa pergunta, sabe por quê? Para ver um pouco da visão daquela pessoa. Se aquela pessoa, de repente, contrataria uma pessoa que, nossa, é uma pessoa que jamais deveria ser contratada, quer dizer que aquela pessoa talvez não tenha uma visão aguçada para negócios, assim. Mas tudo bem. Então, isso conta. Ou talvez para ver indícios. Quem poderia ser interessante contratar baseado na opinião das pessoas ali? Você pode pedir opinião para os próprios participantes, obviamente não valendo ele votar em si mesmo. Ou, melhor ainda, é você ter alguém para conversar e trocar ideia sobre as percepções após a entrevista. Pontos a se considerar, olhar a questão comportamental, emocional da pessoa. Se a pessoa chega e fala assim, nossa, eu estou passando por um desafio, eu estou com um desafio financeiro muito grande, eu estou enfrentando uma depressão, óbvio, eu tenho empatia por essa pessoa. Só que essa pessoa deve procurar um terapeuta e não necessariamente, ou até caridade ela pode procurar. Agora, não necessariamente a sua empresa. É melhor você dar dinheiro para ela do que talvez contratar essa pessoa que está querendo que você salve a vida dela e cuide dela. Lá, o trabalho, entenda isso. O colaborador ideal, ele não vem para você resolver os problemas dele. Ele vem para ele resolver os problemas do negócio e dos clientes do negócio. Entenda que ele está para solucionar. Isso aqui eu acho que é o básico do básico de ter compreensão. Mas olhando essas questões comportamentais, emocionais, entendendo, você pode pensar nesse critério quais atendem. E depois questões técnicas, quais atendem. Definiu isso, entendeu das questões técnicas, entendeu das questões comportamentais, qual deram o cheque, qual dessas pessoas você pode olhar, levar em conta. Tem um marketing pessoal que dá fit com o meu negócio. Ou seja, o marketing pessoal é a forma dessa pessoa se portar. O jeito de falar, a postura, o jeito de se vestir. Você fala, eu gostaria que trabalhasse o meu negócio pessoas assim. Olhando isso, pensando nos critérios, ou também, olha,
que tem visão de futuro, que tem congruência com o negócio? Qual dessas pessoas aqui tem visão de futuro, que tem congruência com o nosso negócio? Começa a fazer essa análise, olhou para as opções, decidiu quais vão passar para a segunda etapa da entrevista. Na segunda etapa da entrevista vai ser um grupo menor. Então, imaginando que na primeira etapa foram 12 pessoas. Na segunda etapa, vamos supor que 3, 4 passaram para a segunda etapa. Não é todo mundo. O que eu gosto de fazer na segunda etapa da entrevista? Eu, particularmente, eu gosto de enviar para a pessoa fazer um teste de perfil comportamental para entender o perfil comportamental dela. Inclusive, se você quiser, o Instituto Romani disponibiliza um teste onde você consegue ver o perfil predominante da pessoa de forma gratuita. Se você quiser, é só você preencher para receber a análise e avaliação do seu negócio, que a gente libera também esse teste para você poder ver o perfil predominante do colaborador, para entender se ele é mais extrovertido, mais introvertido, se ele é uma pessoa mais executora, se ele é uma pessoa mais planejadora, se ele é mais organizado ou tem dificuldade com organização. Você consegue ver isso por esses testes de perfis comportamentais. Então, eu faço o teste de perfil comportamental, entenda. Isso é um erro muito comum de pessoas cometerem. Achar que você define colaborador por perfil comportamental. Perfil comportamental não quer dizer que uma pessoa é para tal ou tal função definitivamente. O perfil comportamental, ele diz como a pessoa funciona no dia a dia. Exemplo, se eu posso ter um perfil comportamental de uma pessoa introvertida e essa pessoa ser um excelente vendedor. Como assim, Romani? Você tá maluco? O cara Sim, sabe por quê? Se ele for bom para seguir processos e você tem uma empresa que tem um bom processo comercial, uma boa estratégia comercial, você de repente tem um bom vendedor, mesmo que a pessoa seja introvertida. E às vezes cria-se a ideia de que se a pessoa é extrovertida, ela tem dificuldade com organização, ela pode não ser bom no financeiro. Mas talvez essa pessoa ela passou por uma formação em contabilidade, essa pessoa tem uma visão de negócios. Então você não olha só perfil comportamental, você tem que olhar uma coisa que vale mais, que é o lastro. O que é o lastro? O que essa pessoa já fez antes? O que ela já construiu antes na carreira, na vida dela? Isso conta mais até para saber o que ela consegue entregar para você a partir de então também. E a fome que essa pessoa tem, de onde ela quer chegar, o que ela deseja construir a partir de então. Entendendo isso, esse perfil comportamental ele vai servir só para entender como lidar com aquela pessoa e o que a empresa pode oferecer que vai fazer com que aquela pessoa também se engaje mais no negócio. Como vão ser desde a forma de engajar aquele colaborador. Aí, segunda fase da entrevista, além do perfil comportamental, eu gosto de conversar mais profundamente com cada um. Entendendo mais por que ele saiu de onde ele saiu, que ele estava trabalhando, entendendo mais sobre, de verdade, quais as perspectivas dele, entendendo mais para aprofundar em qualquer dúvida que eu tenha sobre aquela pessoa. Entendendo mais, até, olha, você tem filhos, você não tem filhos, entendendo... você quer fazer faculdade, você já fez faculdade, por que você saiu da faculdade, entendendo nuances da vida daquela pessoa e que tenham relação com a minha empresa. Exemplo, a minha empresa, se uma pessoa for ter filhos, eu valorizo isso. Mas tem empresas que podem, se a pessoa vai ter filho, ele fala, nossa, não dá para ter ela aqui. No meu caso, eu valorizo a família. Então isso, nossa, eu vou achar maravilhoso quando um colaborador chegar e contar que vai ter filho. Isso para mim é relevante. Entendendo isso, você tem que mapear para saber, olha, essa pessoa aqui, ela, como que é a questão dela com o que ela está pensando sobre a empresa. O que ela pode dar para a empresa, não só o que ela espera da empresa. Conversa mais profundamente. Importante, isso é uma coisa essencial. Você vai pegar referências dessas pessoas. Essa segunda fase, eu gosto de pedir isso. Pedir para que essa pessoa coloque 3 pessoas, locais que ela já trabalhou, locais que ela poderia colocar nomes de pessoas com o telefone para que você ou alguém da sua equipe ligue para pegar referência. A segunda fase termina. A partir de então, o jeito que eu gosto de fazer aqui, terceira fase. A terceira fase é o quê? Essa pessoa agora ela vai receber um contato da nossa equipe e geralmente ali em até uma semana a gente
dar esse contato. Eu geralmente falo, ó, vamos supor que aquele outro foi quarta, falo assim, ó, na sexta-feira a gente vai falar com vocês, seja para dar a resposta, seja que sim ou que não. Então, por favor, mande uma mensagem para a gente na sexta-feira, no período tal, que vai ter já a resposta para saber se a gente vai trabalhar junto ou não. E boa sorte para todos. Eu tirei todas as dúvidas, entendi mais a rotina da pessoa e eu peguei referências. Esse é o passo mais importante de todos e é um dos mais negligenciados por empresários. De todos os passos que eu falei, se você não fizer nenhum deles, mas fizer esse daqui, é o que menos você vai errar. Ou seja, esse é o que mais te blinda do erro. Qual passo? É você, presta atenção nisso que eu vou falar, pegar aqueles 3 contatos das referências que a pessoa passou e você ligar para esses contatos. Falar com essas pessoas. Pegar uma opinião sincera. E se possível, de preferência, ao invés de ligar, você visitar. Se for alguém que você quer contratar mesmo, e dependendo da função, você pede para tomar um café com essa pessoa que trabalhava com aquele outro. E isso vai te economizar dinheiro, isso vai te economizar tempo, isso vai economizar tempo para a pessoa, isso vai fazer com que tenha uma possibilidade muito maior de trazer a pessoa certa para o negócio. Às vezes, ao conversar no telefone, você vai perceber uma certa insegurança, um jeitinho, ele é bom, ok. Peraí, aprofunda mais. Como ele era? Me fala um pouco, e como que ele lidava com pressão? Pergunte questões, como que ele lidava com pressão, como ele era com os colegas de trabalho e com a liderança. Me fala um pouco mais. E se a pessoa pela qual ele passou o contato for alguém que não fosse gestor dele, pega o contato do gestor. Quem que era o gestor dele? É o fulano. Fala com esse gestor dele para entender como ele era dentro da equipe. Por que que de fato ele foi desligado, de onde ele foi desligado. Você vai se surpreender. Você vai perceber que tem pessoas lá processando outras empresas, querendo entrar na sua empresa para daqui a pouco te processar também. E essa pessoa, por onde ela passa, ela falta, chega atrasado, dá trabalho. E na hora da entrevista, ela parecia incrível. E porque esse ponto aqui de conversar com pessoas com quem ela já trabalhou e principalmente com liderança do local onde ela já trabalhou, isso faz toda a diferença para você errar menos e acertar mais na contratação. Fez a contratação, imaginando, encontrei a pessoa, conversei, tive boas recomendações, agora o jogo, entre aspas, começa, né? Por quê? Ao entrar na empresa, esse é só o começo. Lembra daquilo que eu disse aqui. Toda empresa é uma escola. E entenda, quando a pessoa entra na empresa, o seu objetivo não é chegar falando faz 1 milhão de tarefas de uma vez só, não. O seu objetivo é desenvolver, treinar essa pessoa. E aí vem assunto para um próximo vídeo, que é o processo de onboarding do colaborador. Fazer um onboarding bem feito, estruturar um processo de onboarding, de recepção do colaborador, de entender, de trabalhar e deixar claro não só o processo do job description, não só apresentar o manual de cultura, entender as funções daquela pessoa, entender, ter um documento para que aquela pessoa consiga entender de fato qual a função dela dentro da empresa, o regulamento interno da empresa, estruturar isso, treinar a pessoa nas funções que ela vai fazer, apresentar de forma clara o que é esperado dela, isso faz toda a diferença. É normal que nas primeiras semanas, talvez até no primeiro mês, essa pessoa seja paga para aprender e se desenvolver. E dentro dos primeiros 3 meses, que geralmente é o período ali da experiência, é onde você tem para saber, eu quero continuar com essa pessoa ou não. Se você perceber dentro de 3 meses que aquela pessoa não está dando fit com o seu negócio, desligue. Eu sei, às vezes pode falar, nossa, mas eu investi, eu fiz o processo de contratação, eu treinei, dentro de 3 meses eu percebi. Às vezes é melhor fazer esse desligamento ali. Por quê? Porque você economiza muito mais tempo do que ficar, lembra?
o que mais rouba o crescimento de negócios não é o funcionário ruim, é o funcionário medíocre. Porque o funcionário ruim, que é ruim mesmo, a gente já desliga. Fácil, a gente não fica com pesar de desligar. Agora, aquele funcionário que a gente olha e sabe que ele não vai se desenvolver e ele fica sempre na média e só na média, e você já sabe que ele não vai se desenvolver, esse funcionário rouba o crescimento do seu negócio, porque ele tira o espaço de alguém que poderia ser bom. Então, eu quero que você fique com essas reflexões, inspire conhecimento, inspire atitude. Se você quiser receber uma análise pessoal do seu negócio, análise 360, ou seja, eu ou um outro especialista aqui vai analisar o seu negócio, pensar em estratégias, com plano de ação, mapeado, olhando para o seu negócio profundamente para te ajudar, desde questões de marketing, vendas, entrega, equipe, financeiro e, óbvio, mentalidade, que é um dos pontos importantes. Se esse conteúdo te ajudou, quiser análise gratuita, tá aqui, o QR Code tem na descrição aqui também. E se você quiser mais conteúdos como esse, basta se inscrever no canal, deixar o gostei. Leva só um segundo para se inscrever no canal, deixar o gostei e pensa quanta coisa com carinho foi compartilhado aqui com você de quem faz no campo de batalha. Para entender um pouco melhor, aqui no Instituto Romani nós já formamos mais de 30 mil pessoas. Aqui no Instituto Romani, que nasceu em 2015, ou seja, já são aí quase 10 anos de estrada empreendendo só no Instituto Romani e fora outros negócios que eu sou sócio, por exemplo, a Agrícola Romani. A Agrícola chega a girar mais de 200 colaboradores ali em época de safra e eu estou compartilhando estratégias que eu utilizo aqui pessoalmente do campo de batalha. Espero que você tenha gostado. Se gostou, lembra de deixar seu comentário, se inscrever aqui e aproveita também para fazer a avaliação gratuita se você é médico ou empresário, que eu quero poder ajudar mais próximo a você. Grande abraço e vamos juntos fazer do mundo um lugar melhor sendo pessoas melhores.